Cláudio Santoro, sinfonias, concertos, sonatas, canções. E o mais importante, 3 obras para oboé. O meu nome é Lúcio Mota, eu sou professor de oboé da Universidade Federal de Santa Maria. E em pelo menos mais um vídeo, talvez mais 2, eu vou falar sobre a música para oboé de um dos mais importantes compositores brasileiros da segunda metade do século XX, Cláudio Santoro. Ele é o autor da Sonatina para oboé e piano, da Mutationen 10 e da Fantasia Sul-América. 3 obras, 3 fases diferentes, 3 estilos muito diferentes entre si. Por essa razão é que eu resolvi falar neste vídeo um pouco sobre a carreira e a vida do Cláudio Santoro e a Sonatina para oboé e piano, e nos próximos vídeos sobre a Mutationen 10 e a Fantasia Sul-América. Antes de começar, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência pessoal com a música do Cláudio Santoro. Eu estudei na Universidade de Brasília e antes de entrar na universidade, durante muitos anos, eu assisti o Cláudio Santoro regendo a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, muitas vezes regendo a própria obra. Depois, quando eu entrei na universidade, passei a me interessar mais pela obra dele e toquei a Sonatina e a Fantasia. Eu, de vez em quando, encontrava com o Santoro pelos corredores, mas eu era muito tímido e nunca tive coragem de falar com ele. O meu desejo é que ele escrevesse pelo menos mais uma obra, quem sabe um concerto para oboé e orquestra. Mas Cláudio Santoro talvez seja o compositor brasileiro do século XX que mais experimentou fases diferentes, estilos diferentes, técnicas composicionais diferentes. Ele é natural de Manaus, no Amazonas, e muito cedo mostrou um talento para violino. A família permitiu que ele fosse para o Rio de Janeiro e lá ele estudou violino com Edgardo Guerra. Também passou a se interessar pela composição. Qual que era o contexto musical do Rio de Janeiro na década de 1930? O Villa-Lobos já era um compositor consagrado. Francisco Mione havia voltado da Itália e estava escrevendo música nacionalista. E Camargo Guarnieri, em São Paulo, começava a se firmar como um nome importante da música brasileira. Talvez esses fossem os 3 compositores mais importantes daquele momento. Por outro lado, quando o Santoro procurou os professores de composição da universidade, ele se deparou com um ambiente muito conservador. É neste momento que entra um personagem fundamental na vida do Santoro e em toda a música brasileira da segunda metade do século XX, Hans Joachim Kohlreuter. O Kohlreuter era um flautista, compositor, regente, formado em Berlim. Ele veio para o Brasil fugindo da guerra. A gente tem que lembrar que esse é um ambiente da Segunda Guerra Mundial. O Santoro mostrou para ele as suas primeiras composições, particularmente a primeira sinfonia. Essa obra já mostra o caráter modernista, vanguardista daquele jovem Cláudio Santoro. O Kohlreuter, então, passa a trabalhar junto com o Santoro. Não são aulas de composição propriamente ditas. Santoro diz que vai trabalhar muito contraponto com ele, mas é o Kohlreuter que apresenta para Santoro a música de Schoenberg, Weber e Alban Berg e também o livro The Craft of Musical Composition, do Paul Hindemith. O Kohlreuter vai ser o catalisador de um grupo de jovens compositores e instrumentistas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eles vão agitar a cena cultural e musical do Brasil naquele momento. Eles vão apresentar programas de rádio nos quais a música contemporânea é bastante evidenciada e também vão fazer concertos de música de câmara. Uma característica interessante é que os compositores escreviam para os próprios membros do grupo. Então a gente deve supor que havia um oboísta trabalhando nesse grupo Música Viva. O grupo Música Viva promovia alguns recitais e num desses recitais é que a Sonatina para oboé e piano foi estreada. A Sonatina para oboé e piano foi escrita em 1943. Esse é um momento particularmente importante na carreira do Santoro. Ele está se firmando como um compositor de vanguarda no cenário musical do Rio de Janeiro. Ele está ligado ao grupo Música Viva.
tendo contato diário com o Kölreuter e compondo uma série de obras utilizando a técnica dodecafônica. Essas obras, em geral, são bastante concentradas no tempo. Isso quer dizer que geralmente elas são breves. A sonatina para oboé e piano tem 2 movimentos. O primeiro movimento, um andante, e o segundo movimento, um allegro. Após uma breve introdução do piano, o oboé apresenta uma melodia bastante lírica, que na realidade é a versão original da série dodecafônica. Eu gosto de pensar que essa primeira entrada é uma espécie de recitativo, bastante lírico, mas apesar disso, ele deve ser feito em tempo. Eu creio que por causa do estilo da música, do caráter moderno da peça, você não tem tanta liberdade assim para fazer rubatos. Depois então dessa apresentação da série pelo oboé, há um novo interlúdio do piano e uma nova entrada do oboé, agora com um acompanhamento extremamente rico, uma textura muito bonita do piano. Essa série vai ser repetida algumas vezes e isso nos conduz a um clímax. Logo após esse clímax, um novo interlúdio do piano, uma breve apresentação da série pelo oboé, apenas uma parte dela, e a nota final, que para o nosso azar é um si bemol grave com indicação pianíssimo. Eu tenho uma história pessoal para contar. Quando eu toquei essa peça, eu questionei o meu professor por que tocar um si bemol grave com 2 P's. E o Vasco, meu professor, disse, eu também fiz essa pergunta ao compositor, e ele disse que na realidade ele quer o som mais suave possível. E aqui mais uma história do Cláudio Santoro. Quando ele tocava violino na Orquestra Sinfônica Brasileira, ele disse que costumava conversar com os colegas para saber como os instrumentos funcionavam. Se a gente pensar então que nessa época ele escreveu obras para flauta, clarineta, trompete e oboé, é de se supor que ele estava buscando aprender sobre os instrumentos e a maneira mais interessante de se escrever para os instrumentos de sopro. E é provável que o nosso colega oboísta que estreou essa peça tocasse um si bemol com 2 P's. O segundo movimento é um grande contraste com relação ao primeiro. Bastante rápido, enquanto o primeiro movimento tem uma textura harmônica, rica, timbres, uma pesquisa de timbres, o segundo movimento tem um caráter linear. O oboé apresenta uma melodia que é livremente imitada pelo piano. Isso cria uma textura imitativa a 3 vozes que me lembra muito uma invenção a 3 vozes do Bach. O movimento tem 3 seções bastante bem definidas, separadas por fermatas. A primeira seção, linear, imitativa. Uma segunda seção de um caráter, na minha opinião, com a textura vertical. O Santoro apresenta um pequeno motivo melódico em oitavas, que é imediatamente repetido pelo oboé. Aqui mais um detalhe. O Santoro não é um dodecafonista ortodoxo que evita oitavas ou acordes com alguma semelhança com a tonalidade. O Santoro busca escrever música no estilo de Cláudio Santoro, um estilo particular. Após essa sessão, então, nova fermata, e agora o piano apresenta aquela melodia inicial que é posteriormente adotada pelo oboé. Uma breve coda de apenas 3 compassos conclui a obra. Por alguma razão, eu creio que esse primeiro tema do segundo movimento se assemelha a um chorinho, talvez por causa do ritmo. Por outro lado, essa textura imitativa me lembra um pouco a música de Paul Hindemith. Parafraseando uma frase famosa, talvez isso seja Hindemith com notas erradas. Do ponto de vista da técnica oboística, na minha opinião, essa não é a obra mais difícil do nosso repertório. No primeiro movimento é preciso ter bastante cautela
para que os intervalos não se percam, que as linhas melódicas não se percam. Em outras palavras, manter uma bela linha melódica com as notas que você tem à disposição. Fazer essas séries soarem com uma melodia muito lírica. Caminhando já para o fim, uma informação bastante relevante. As minhas pesquisas me levam a crer que esta é a obra mais antiga para oboé escrita no Brasil. Como ter acesso à música do Cláudio Santoro? Na descrição eu vou colocar o link do site onde você pode conseguir essas músicas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço!